Olá, irmãos. Antes de mais nada, já prepara aí sua Bíblia. Abra no Salmo 37, que nós vamos lê-lo todinho, tá bom? Então, eu saúdo vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Miriam Anita. Estamos aqui para estudar o texto da irmã Marisa Vieira. E quem que é a irmã Marisa Vieira? A irmã chama-se Marisa Janaína Costa Vieira. Ela é missionária de missões nacionais, licenciada em letras, tem formação em missões e ela é de Anápolis, Goiás. E ela escreveu esse texto que se chama Experiência que Produz Vida. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente todo dia uma meditação baseada na Palavra de Deus, que é a Bíblia. Quando nós estudamos o texto aliado à porção bíblica, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso promove o nosso crescimento cristão e, lógico, nos engaja com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, eu não ajudei a irmã Marisa Vieira a escrever. Então, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar, pedindo ao Senhor discernimento para que possamos aprender tudo que é importante para que nós aprendamos hoje. Senhor Jesus, em Teu nome pedimos que Tu possas nos abençoar, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer que vá no nosso coração e que nós possamos colocar em prática. Abençoa hoje também, Senhor, a todos os idosos de toda a face da terra, que Tu possas ter misericórdia de nós. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje é o Dia do Idoso. Então, para vocês que são idosos como eu, em 1991, a ONU, a Organização das Nações Unidas, instituiu o Dia Internacional do Idoso, ou o Dia Internacional da Terceira Idade, ou o Dia Internacional das Pessoas Idosas. Bom, aqui no Brasil, essa lei foi sancionada em dezembro do ano passado e passou a se chamar a Lei Dia Nacional de Respeito aos Idosos. Bom, enfim, tanto faz se é de respeito ou não é de respeito, mas é hoje, dia 1º de outubro, é o Dia Internacional do Idoso ou Dia Nacional do Respeito ao Idoso. E o nosso texto para hoje vai ser o Salmo 37. Então, vamos lá, pega a sua Bíblia, vamos ler juntinhos. É um salmo bastante comprido, né? Então, por isso que é importante nós lermos acompanhados um do outro. E diz assim, ó: Não te indignes por causa das más pessoas, nem tenha inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles, em pouco tempo, secarão como o capim, e como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e pratica o bem. Assim, habitarás em paz na terra e te nutrirás de fé. Deleite-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Aquietai-vos diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa das pessoas que prosperam, nem com aqueles que tramam perversidades. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes. Não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Mais algum tempo apenas já não existirá o ímpio, tu o procurarás e em seu lugar, porém, não mais o encontrará. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. O ímpio conspira contra o justo e range contra ele os dentes. O Senhor, porém, dele se ri, porque vê chegando seu dia. Os ímpios empunham a espada e retesam o arco para bater o humilde pobre e trucidar os que seguem o caminho reto. Mas a espada lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados.
Mais vale o pouco do justo que a opulência de muitos ímpios. Pois aos ímpios serão quebrados os braços, ao passo que o Senhor sustenta os justos. O Senhor zela pela vida das pessoas íntegras, é a sua herança, permanecerá para sempre. Não ficarão decepcionados no tempo da desgraça, no dia da fome serão saciados. Sim, os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor desaparecerão como o esplendor dos prados, como fumaça desaparecerão. O ímpio pede emprestado e não devolve. O justo se compadece e dá com generosidade. Sim, possuirão a terra os que ele abençoar, mas os que ele amaldiçoar serão excluídos. O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Fui jovem e já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigando pão. Em todo o tempo exerce grande compaixão e presta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvia-te do mal e faz o bem, e sempre terás onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Esses serão resguardados para todos sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e para sempre nela habitarão. A boca do justo proclama sabedoria e a sua língua anuncia o direito. A lei de Deus está no seu coração e seus passos não vacilam. O ímpio espreita o justo e procura maneira de matá-lo. Mas o Senhor não abandona suas mãos, nem permite que os condenes se for julgado. Espera no Senhor e confiante segue sua soberana vontade. Ele te exaltará, dando-lhe a terra por herança, e verás os ímpios serem destruídos. Vi uma pessoa prepotente e cruel expandir-se como uma árvore frondosa. Tornei a passar e já não estava. Procurei-a e não foi encontrada. Medita no homem íntegro, considera a pessoa justa. Há uma prosperidade para todo aquele que busca a paz. Mas os impenitentes serão exterminados. Todos juntos, não haverá qualquer sucesso futuro para os ímpios. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os liberta. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Experiência que Produz Vida. E o versículo escolhido não poderia ser outro, né? Já que hoje é o Dia Nacional do Respeito ao Idoso, que é o 25, que diz: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Bom, então quando a gente imagina o rei Davi, o irmão Davi, a gente se lembra daquele pastor humildezinho lá, que cuidava das ovelhinhas, que acabou derrotando o gigante Golias, né? Todo mundo conhece essa narrativa de que Davi, com as pedras, acabou derrotando o Golias com seu estilingue. Bem, e diferente dessa imagem jovial de praticamente um adolescente, a gente vê nesse salmo que acabamos de ler, o rei Davi, o irmão Davi, já idoso, né? Ensinando as pessoas a partir da vida dele com Deus, como ele caminhou com Deus. E esse homem agora experiente, ele ensina a gente o quê? A ter paciência, a ter confiança no Senhor, a deixar de ficar irado, a ter mansidão, a confiar na provisão de Deus, a amar a justiça, ter no coração a lei do Senhor e tantas outras coisas que estão nesse salmo. E quando a gente vê as adversidades da pessoa justa, daquela que ama a Deus, Davi ensina a gente que a gente tem que confiar na provisão do Senhor. Então, irmã, hoje que é o dia do idoso, a gente tem que agradecer, né, pela vida daqueles que com sabedoria derramam a vida em nós por meio de suas experiências que são usadas pelo Senhor para nos encorajar através do que Ele tem feito na vida dessas pessoas. E eu tenho muito respeito, eu sou idosa,
mas principalmente no lugar onde eu congrego, tem pessoas mais idosas que eu. E eu tenho muito respeito por elas porque eu aprendo demais com elas. Então, o meu sonho é chegar na idade que elas chegaram, com a sabedoria que elas têm e servindo ao Senhor como elas servem. Então, os idosos que têm experiência, porque na verdade não é todo idoso que é sábio, né? O Senhor dá sabedoria a quem quer, né? Mas tem gente que prefere não querer e aí não é sábio. Então, mas em geral, os idosos são pessoas sábias, eles têm experiência, né? E eles conhecem razões para ter esperança no Senhor e colocar nele toda a sua confiança. São pessoas que têm frutificado na velhice. São cristãos, são pessoas que amam ao Senhor. Então, quem convive com avós, né, ou foi adotado por idosos queridos, pode testemunhar a bênção de ouvir essas pessoas que viram a boa mão do Senhor cuidando delas e elas transmitem bênçãos às próximas gerações. Então, meu irmão, minha irmã, agradeça a Deus hoje pelos idosos que estão na sua vida. Eu vou fazer isso também. E, se possível, faz um mimo aí para um idoso especial para você, um carinho, né? Manda um WhatsApp ou manda um mimo ou faz uma visita, enfim. Que você possa fazer com que ele reconheça que você o reconhece. Então, compartilhe de Jesus Cristo aos idosos que estão ao redor de você, mas ainda não conhece o Senhor como Salvador. E se você está como eu, né, nessa plenidade, agradeça ao Senhor por tanta vida que Ele derramou em você, assim como eu agradeço a Deus por ter derramado vida para mim. Afinal, né, a gente é privilegiado por poder vivenciar tantas experiências com Deus. Então, você que não é idoso, compartilhe essa mensagem com aquele idoso como uma forma de abraçá-lo, tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Idosos que têm experiência com Deus frutificam na velhice, conhecem razão para ter esperança e põem em Deus a sua confiança. Amém? Bom, então agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de ursa idosa, ó. Lembrando que, pra gente que sabe que aquelas pessoas que têm Jesus têm experiência que produz vida, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que vocês se lembrem também do versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é: independente do desafio que você esteja enfrentando, ó, não tema, sabe por quê? Porque Deus já está lá.